Boa noite a todos. O nosso trabalho é sobre disposição inadequada de resíduos sólidos, potencial de contaminação do meio ambiente e desenvolvimento de tecnologias para gestão e gerenciamento. O trabalho é composto por mim, Elisa Viol, pela Gabriele Sisconetti e pela Marina Soares. Falando sobre a problemática ambiental dos resíduos sólidos e tendo em vista o surgimento e a potencialização de uma crise socioambiental no mundo, o Papa Francisco, em sua carta encíclica Laudato Si' de 2015, trata sobre o cuidado da casa comum e afirma que é necessária a criação de um diálogo entre o homem e a natureza, pois o meio ambiente é a nossa casa, é uma casa de vida compartilhada e por isso devemos nos sentir pertencentes a esse meio ambiente. Dentre os aspectos que potencializam essa crise, encontra-se o domínio do homem sobre a natureza, mediante a apropriação e uso desordenado dos seus recursos naturais. E isso é intensificado pelo atual estilo de vida capitalista, que acelera os ritmos de produção e leva também à geração de resíduos em larga escala. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a produção de resíduos sólidos no país é 5 vezes maior que o crescimento populacional. Em Belo Horizonte, a Superintendência de Limpeza Urbana, SLU, recolhe por dia cerca de 2.800 toneladas de resíduos, sendo que desses, 2.800 toneladas são somente de resíduos sólidos, domiciliar e público. Cada caminhão, cada veículo, ele possui capacidade de 7 toneladas. Sendo assim, são necessários 400 caminhões por dia para recolher todo o lixo. Além disso, aproximadamente 40% de todo o resíduo que chega aos lixões e aterros sanitários das grandes cidades é composto por matéria orgânica, proveniente de restos alimentares. E esse material ele gera um composto altamente contaminante para o solo e para os lençóis freáticos, que é o chorume. O Papa reafirma que a nação parece transformar-se cada vez mais em um imenso depósito de lixo, uma questão que está intimamente ligada à nociva cultura do descarte. Nesse contexto, é importante a gente diferenciar resíduo sólido de rejeito. Resíduo sólido é tudo aquilo que sobra de determinado produto, seja sua embalagem, casca ou outra parte do processo, que ainda pode ser reutilizado ou reciclado, podendo se reintegrar ao ciclo produtivo. Ainda possui algum valor econômico, que pode ser aproveitado pelas indústrias, cooperativas de catadores ou outros componentes dessa cadeia produtiva, E o rejeito, ele não possui outra utilidade. Depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis, então ele é descartado. Assim, ele é descartado de uma maneira ambientalmente adequada, porque não tem o que fazer. Um exemplo de rejeito que não tem nem como reutilizar, nem o que fazer, são os lixos de banheiro. Porém, a disposição inadequada desses resíduos no meio ambiente pode ocasionar uma série de impactos negativos que envolvem não somente a degradação e contaminação ambientais, como também problemas de ordem econômica e social. Os resíduos sólidos são fontes de compostos orgânicos voláteis, como pesticidas, solventes, metais pesados, entre outros, que podem causar degradação do solo, água e ar. Os compostos orgânicos, por exemplo, podem causar eutrofização das águas por meio do crescimento exacerbado de algas, que impedem a entrada de luz e oxigênio na água. As pesticidas e metais pesados, se dissolvidos na água e solo, podem ser causadores de câncer, entre vários outros males. A decomposição da matéria orgânica presente no lixo resulta na formação de um líquido de cor escura, o chorume, que pode contaminar o solo e as águas superficiais ou subterrâneas. Pode também ocorrer a formação de gases tóxicos,
asfixiantes e explosivos, que são lançados na atmosfera ou que se acumulam no subsolo e podem causar explosões. Aqui temos uma notícia desse acontecimento no Rio de Janeiro, onde o lixo em decomposição causou a formação de uma bolsa de gás metano que explodiu ao entrar em contato com o ar. A disposição inadequada dos resíduos sólidos também propicia a proliferação de vetores e de outros agentes transmissores de doenças, como baratas, moscas, ratos, escorpiões, mosquitos, parasitas e bactérias em geral, que podem transmitir várias doenças, como dengue, zika, chikungunya, leptospirose, cólera, disenteria, entre outros. A decomposição anaeróbica da matéria orgânica gera grandes quantidades de gases de efeito estufa, principalmente o metano, que é o CH4, que é o segundo gás em importância dentre os considerados responsáveis pelo aquecimento global. A má disposição do lixo também pode causar entupimento de bueiros e impedir o escoamento da água, causando alagamentos e grande prejuízo às populações que vivem ao redor de corpos d'água e cidades em geral. Os resíduos sólidos podem também ser um grande risco à fauna, como temos visto tanto foco na fauna marinha, principalmente as tartarugas, que se alimentam de águas vivas e não conseguem diferenciar uma sacola plástica de uma água viva. As aves marinhas, como essa da imagem, muitas vezes se alimentam de plástico por confundirem o plástico flutuante com o alimento, e muitas vezes alimentam seus filhotes com esse material, causando grande número de mortes. Estudos recentes feitos por instituições inglesas e australianas coletaram material plástico em 90% das aves marinhas amostradas. Isso são alguns poucos exemplos de um problema que já está em níveis alarmantes. E, por fim, temos os impactos paisagísticos, também conhecido como poluição visual, além de vários outros problemas que afetam o meio ambiente e a saúde humana, como os microplásticos, por exemplo, resultado da decomposição e fragmentação de plásticos que tem afetado milhões de humanos e animais igualmente. Então, tendo em vista os inúmeros problemas causados pela má disposição dos resíduos sólidos no meio ambiente, em 2010 foi fundamentada pela Lei Federal nº 12.305 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que dispõe acerca de orientações referentes à redução da produção, gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. Existem 5 prioridades na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos. Em ordem são elas: a não geração, a redução, a reutilização, o tratamento e a disposição final. O tratamento dos resíduos aparece então como 5ª prioridade e utiliza de tecnologias apropriadas para neutralizar a sua periculosidade. Segundo a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada a sua viabilidade técnica e ambiental, com a implementação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. A partir daí, pode ser separado em 3 grupos: tratamento mecânico, tratamento bioquímico e tratamento térmico, e nós vamos seguir com alguns exemplos. Coleta seletiva. A coleta de resíduos sólidos anteriormente separados segundo a sua constituição e composição, destinados à reciclagem, é denominada coleta seletiva. Aqui nós temos uma imagem muito comum das lixeiras, que são classificadas segundo a resolução CONAMA quanto à cor e ao símbolo para o descarte correto de papel, vidro, plástico, metal, orgânicos e recicláveis. Porém, é importante saber que se você for praticar a triagem desses resíduos em casa, não é necessária a sua separação nem a sua higienização,
apenas que sejam entregues corretamente ao caminhão da coleta seletiva, caso seu bairro disponha desse serviço. Reciclagem é o reaproveitamento do resíduo que não serve mais para aquele processo. É feita uma mudança em seu estado físico, químico ou biológico, de modo a atribuir outras características para que se torne novamente uma matéria-prima. Com essas imagens, conseguimos perceber a diversidade de matéria-prima que é possível gerar com a utilização de recicláveis. Compostagem é realizada através do processo biológico de decomposição da matéria orgânica, realizado por micro-organismos como fungos e bactérias. Os resíduos podem ser de origem doméstica, agrícola ou florestal, como, por exemplo, restos alimentares de cascas de frutas e verduras, restos de poda, como folhas secas, galhos e gravetos. O resultado final é um composto orgânico chamado adubo, rico em humus, que pode servir como subsídio para a suplementação nutricional e a fertilização no cultivo. As composteiras são normalmente recipientes formados de uma ou mais caixas, segundo a demanda do local, que possuem a possibilidade de estarem fechadas, contendo terra, onde será adicionada a matéria orgânica, bem como folhas secas, serragem ou minhocas que auxiliam no processo de decomposição. Todo esse material deve ser misturado semanalmente e as caixas devem ser trocadas de ordem à medida em que se encontrem cheias para a remoção do adubo. Biodigestores são compartimentos fechados nos quais ocorre a decomposição da matéria orgânica, produzindo biogás e biofertilizante. Os materiais orgânicos utilizados para um biodigestor podem ser os resíduos de produção vegetal, como folhas, restos de poda, de produção animal, como esterco e urina, e de atividades humanas, como fezes, urina e o lixo doméstico, também resíduos industriais. A decomposição que a matéria orgânica sofre neste processo chama-se digestão anaeróbica e é realizada através de bactérias anaeróbicas. Existem diversos tipos de biodigestores, cada um com características próprias de operação e que dependem do tipo de material e das condições locais. Mas, basicamente, um biodigestor é composto por um recipiente que abriga e permite a digestão da matéria, que precisa ser protegido do contato com o ar para poder ocorrer a ação das bactérias anaeróbicas, um sistema de entrada do material que será digerido e um sistema de descarga do efluente que será liberado, o biofertilizante, e o que será armazenado, que é o biogás. Alguns fatores são fundamentais para que o processo de biodigestão ocorra, como, por exemplo, a temperatura, o pH, a umidade e a disponibilidade de nutrientes para as bactérias. O período em que o material orgânico permanece dentro do biodigestor até a sua completa degradação é chamado tempo de retenção, e esse tempo varia de acordo com o volume de material que é depositado, sendo que cada biodigestor tem a sua capacidade e limite. Dos produtos finais, o biogás produzido é uma mistura gasosa composta principalmente de dióxido de carbono e metano. Esse biogás é uma fonte de energia renovável que pode ser utilizado para a geração de energia elétrica e de energia térmica. Depois da formação do biogás, a biomassa digerida vai deixar o interior do biodigestor sob a forma líquida e rica em humus e nutrientes. Esse vai ser o biofertilizante, que também é um excelente adubo natural e que melhora a qualidade e a produtividade do solo. Nessa imagem, a gente consegue observar bem o funcionamento do interior de um biodigestor, com a entrada dos resíduos,
a descarga do efluente e o armazenamento do gás. Aterros sanitários são a disposição final dos resíduos sólidos no solo, em local estratégico e com técnicas de engenharia seguindo normas operacionais para evitar danos à saúde pública e impactos ambientais. Teoricamente, são considerados a técnica mais eficiente e segura para a destinação dos rejeitos. Porém, para que isso realmente aconteça, num aterro sanitário é necessária a implementação de sistemas como o sistema de drenagem das águas superficiais para evitar a entrada de água no aterro, sistema de impermeabilização de fundos e laterais para evitar a infiltração do chorume no solo, sistema de drenagem do lixiviado, que é o chorume, para coletá-lo e conduzi-lo, sistema de tratamento do lixiviado para tratar o chorume, sistema de drenagem dos gases para evitar o seu escapamento e uma cobertura intermediária e final para evitar a proliferação de animais, vetores de doenças e odores desagradáveis. Nessas imagens, nós conseguimos ver como é feita a cobertura do solo de um aterro sanitário e a disposição dos resíduos em valas que serão sobrepostas, formando degraus no ambiente. Por fim, a incineração, que é o processo de queima do lixo a mais de 900 graus Celsius em fornos e usinas próprias, que geram uma combustão controlada a partir da instalação obrigatória de filtros. Apresenta uma vantagem muito grande em reduzir o peso e o volume dos resíduos e é mais utilizada para o tratamento dos resíduos hospitalares e industriais, por causa do seu potencial causador de doenças. Depois disso, o material gerado da queima pode ser encaminhado para os aterros ou para a reciclagem, para a produção de, por exemplo, borracha, cerâmica e artesanato. Essas são duas imagens dos fornos de uma usina de incineração. Bom, então é isso. Nós agradecemos a atenção de todos e aqui estão as nossas referências bibliográficas.